Elias Barcelos havia trabalhado como cirurgião por cerca de 25 anos. Durante esse tempo, o talentoso cirurgião conseguiu salvar muitas vidas, o que expandiu significativamente o círculo de suas relações, não apenas em sua cidade, mas também além de suas fronteiras. Elias era conhecido por seu profissionalismo e compostura, que se tornaram a marca registrada de seu trabalho. Ele poderia facilmente ir trabalhar em seu dia de folga para substituir um colega doente. Isso se devia principalmente ao fato de que ele era solteiro e não tinha filhos, então vivia sozinho em sua pequena casa. A esposa de Elias havia falecido há mais de 10 anos, o que afetou muito o homem. Desde então, ele passava quase todo o seu tempo livre no trabalho, ficando até tarde no hospital. Elias evitava deliberadamente ir para casa, onde tudo o que o aguardava era uma cama fria, uma geladeira vazia e um velho álbum de fotos cheio de imagens de sua amada esposa. Elias nunca se casou novamente porque sempre se considerou um homem de uma só mulher, que, como os graciosos cisnes, só poderia ter um parceiro em sua vida. O talentoso cirurgião tinha poucos amigos, e o único que ele poderia destacar era José, que trabalhava no departamento cirúrgico sob sua supervisão. Elias lembrava-se bem da primeira vez que José entrou no hospital prestes a iniciar sua residência. Elias sempre foi bom em ler pessoas, e portanto, imediatamente destacou José de todo o grupo de novos residentes. Com o apoio direto de Elias, o jovem cirurgião ganhou experiência, e na opinião do mentor sênior, um dia poderia substituí-lo. Claro, isso não significava que Elias fosse o único capaz de realizar cirurgias no hospital. No entanto, um especialista em seu nível, com tanta experiência profissional, sempre era muito requisitado, e, portanto, a administração do hospital tentava incentivá-lo de todas as maneiras possíveis. Mas aquele dia foi uma exceção à regra, porque Elias teve que realizar 2 cirurgias extremamente difíceis uma após a outra. Ao ir para casa em seu velho Ford, o cirurgião lutava desesperadamente para permanecer acordado, o que tornava excepcionalmente difícil para ele se concentrar na estrada. O inverno naquele ano foi incomumente ameno, não houve frios intensos e muita pouca neve. Elias dirigia pela estrada sinuosa e deserta que ia perto da floresta. O homem não pôde deixar de admirar a beleza das árvores e arbustos cobertos de neve. De repente, um ponto escuro apareceu na estrada, o que imediatamente atraiu a atenção de Elias. "O que é isso?" o homem sussurrou surpreso. O objeto estranho na estrada estava ficando cada vez maior à medida que Elias se aproximava, e eventualmente o homem teve que frear. O carro parou como se estivesse enraizado no chão. Foi somente então que o cirurgião percebeu que algum tipo de animal estava parado na sua frente. Ao olhar mais de perto, Elias deu um suspiro e disse: "É um alce." Enquanto isso, o animal maciço sacudiu seus galhos de chifres e depois se curvou sobre algum objeto estranho deitado na estrada. Ao ver que o alce não ia sair, Elias apertou a buzina algumas vezes, após isso o animal desapareceu relutantemente nas moitas próximas. Agora que a estrada estava livre, o cirurgião podia continuar seu caminho. Mas naquele momento, Elias teve uma sensação estranha por alguma razão inexplicável. O homem simplesmente não conseguia se mover. Obviamente, havia algo ainda deitado na estrada, e o cirurgião percebeu que precisava verificar o que era antes de seguir em frente. Tendo saído do seu carro quente, Elias foi até onde o alce havia acabado de ficar e segurou a cabeça, incapaz de acreditar no que seus olhos viam. Havia uma pessoa deitada na estrada gelada a poucos metros do Ford do cirurgião. Correndo em direção ao corpo esparramado na calçada, Elias viu uma jovem sem casaco. A estranha estava vestindo pijamas finos e chinelos apesar da temperatura. A mulher ainda estava vestida de maneira muito inadequada para o clima. Mas a pior parte era que, durante um rápido exame inicial, o cirurgião encontrou uma ferida na cabeça da mulher, que provavelmente foi o que a fez desmaiar bem no meio da estrada. Depois de verificar o pulso da mulher, Elias estremeceu. Ela estava viva. Percebendo que não podia perder mais um segundo, o cirurgião pegou a estranha e a levou até seu carro. Claro que Elias poderia ter chamado uma ambulância, mas ele a levaria para o hospital mais rápido do que a ambulância chegaria. A jovem ainda estava inconsciente, o que permitiu ao cirurgião colocá-la no banco de trás de seu carro sem resistência. 1 minuto depois, Elias já estava na mesma rota que acabara de fazer do hospital.
O homem sabia que José estava de plantão no hospital e definitivamente não recusaria ajudar seu mentor. Todo esse tempo a mulher estava inconsciente, o que preocupava Elias muito. Desnecessário dizer que as enfermeiras na sala de emergência ficaram extremamente surpresas ao ver um dos melhores cirurgiões do hospital, literalmente carregando uma mulher seminua com uma ferida sangrando na cabeça. Eu não a atropelei, se é isso que vocês estavam pensando, Elias disse assim que viu os olhares desconfiados da equipe do hospital. Claro que não estávamos pensando isso, Dr. Barcelos. É que parece estranho. Por que você não chamou uma ambulância? Gaguejou a enfermeira. Elias a ignorou e pediu que preparasse a mulher para exame. O cirurgião entendeu que José poderia facilmente lidar com o corte na parte de trás da cabeça da desconhecida sem sua ajuda. Além disso, depois de tudo pelo que ele havia passado naquele dia, o homem mal conseguia ficar em pé, então decidiu tirar um cochilo em seu escritório por algumas horas. Mas quem é ela, essa paciente? Perguntou Elias a José. Eu não sei. Eu a encontrei no meio da estrada e ela não estava vestindo mais nada. Acho que precisamos chamar a polícia, tratar a ferida em sua cabeça enquanto isso e fazer todos os testes que precisarmos. Eu preciso tirar um cochilo rápido, senão vou acabar desmaiando também, disse Elias, dando tapinhas no ombro de seu colega e mergulhando em um sono leve e ansioso no sofá de seu escritório. O cirurgião tinha certeza de que José lidaria com a situação perfeitamente. Infelizmente, Elias não estava destinado a desfrutar de seu descanso, porque uma hora depois José entrou e o acordou. Doutor Barcelos, acorde. O jovem cirurgião estava sacudindo seu mentor pelo ombro. O que houve? Já é de manhã, ou você não consegue lidar com um corte pequeno na cabeça da mulher? Elias perguntou esticando-se sonolento. Não é isso. Na verdade, é mais complicado. A lesão na cabeça não é o maior problema dela. Os rins da paciente estão falhando. Ela precisa de um transplante urgente ou não sobreviverá, José falou rapidamente. Mas como ela acabou na estrada de pijama, José exclamou surpreso. Seu colega apenas encolheu os ombros, deixando claro que não tinha ideia do que estava acontecendo. Este caso ficava mais misterioso a cada segundo, o que não poderia deixar de preocupar Elias, que se sentia responsável pela vida da jovem que encontrara. A polícia chegou cedo pela manhã. Eles interrogaram o cirurgião e registraram seu depoimento. Os policiais examinaram o para-choque do carro de Elias e descobriram que não havia sinal de amassados ou batidas, o que deixou claro que não havia sido um acidente. Bem, agora que a polícia está envolvida no caso, poderemos descobrir o nome dessa mulher e se ela tem parentes que possam doar um rim para ela, Elias suspirou aliviado. Naquele momento, o homem não poderia nem ter suspeitado que a vida ainda tinha outra surpresa reservada para ele. Tudo começou com a ligação do vizinho de Elias, que informou o cirurgião que sua casa tinha sido destruída pelo fogo na noite anterior. O que você quer dizer com destruída pelo fogo? Perguntou o homem com a voz trêmula. O bombeiro disse que foi um vazamento de gás que provocou o incêndio, que começou com uma faísca na fiação elétrica. Foi muita sorte, não havia ninguém em casa na hora. E Elias ficou pálido ao perceber que a estranha mulher inadvertidamente salvou sua vida. Afinal, se o cirurgião não a tivesse encontrado na estrada e a levado para o hospital, ele teria definitivamente estado em casa no momento da explosão e muito provavelmente teria morrido. Esta manhã só fica melhor, sussurrou o cirurgião desligando o telefone. Tendo aprendido sobre o problema de seu colega, José imediatamente ofereceu ajuda. Doutor Barcelos, eu moro sozinho e definitivamente há espaço suficiente para outra pessoa na minha casa, sugeriu o jovem cautelosamente. Tudo bem, vamos conversar sobre isso mais tarde. Agora precisamos lidar com nossa paciente. Os policiais encontraram os parentes dela? Perguntou Elias. José suspirou tristemente e balançou a cabeça. O jovem cirurgião preferiu não se envolver com a polícia, sabendo muito bem que eles poderiam lidar com o caso por conta própria. Durante todo esse tempo, Elias não conseguia parar de pensar em sua paciente que estava em coma desde que ele a trouxera para o hospital. Aparentemente, sua condição não foi causada pela lesão na cabeça, mas foi causada pela doença renal. Elias sabia muito bem que ela teria que esperar anos na lista de doadores, o que significava que ela não tinha chance.
O cirurgião não conseguia entender por que se importava tanto com essa estranha. Afinal, durante os anos em que trabalhava no hospital, Elias tinha visto todo tipo de situações devastadoras, mas sempre conseguirá lidar com elas. Naquele momento, um pensamento muito inesperado se instalou na cabeça do cirurgião e pareceu ter tomado completamente conta de sua mente. Já que Elias não tinha família, não seria tão difícil doar um de seus rins para seus pacientes. Claro, isso seria ilegal, a menos que o cirurgião preenchesse muita papelada para tornar sua doação legítima, mas ele não tinha tempo para isso. O que eu tenho a perder? Eu não tenho filhos, minha casa literalmente queimou, os melhores anos da minha vida já passaram claramente, e eu ainda poderia viver uma vida normal com um rim, mas o segundo poderia salvar a vida dessa jovem, pensou Elias. Mas quando ele expressou sua ideia para José, o jovem cirurgião balançou a cabeça negativamente. O chefe não permitirá. É muito arriscado. Você sabe tão bem quanto eu, que a melhor opção é conseguir um parente para doar o órgão, e vocês dois não são parentes, disse José. Mas era simplesmente impossível mudar a mente de Elias. O homem já havia ordenado os testes para ver se ele era compatível e os resultados claramente mostraram que ele poderia ser o doador da mulher ao mesmo tempo. No laboratório, o técnico que fez o trabalho de sangue percebeu que Elias e a mulher não identificada tinham sangue semelhante como se fossem parentes. Se eu não soubesse com certeza que ela não é sua filha, eu teria assumido que vocês dois eram parentes, disse o técnico ao cirurgião, sorrindo. Talvez esse seja meu propósito na vida. Minha falecida esposa e eu tentamos ter filhos tantas vezes, mas sem sucesso. Minha Rose não podia ter um filho. Até pensamos em adotar, mas não foi possível para nós. Comecei a frequentar a igreja naquela época e até doei meu material genético para ajudar alguém a ter filhos, disse Elias a José. O jovem cirurgião sabia dos problemas de seu colega sênior, e portanto, sempre tentava evitar esse assunto para não ferir o viúvo, mas agora ele viu Elias de um lado completamente diferente. Claro que José entendeu que se ele ajudasse Elias, estaria correndo um grande risco. No entanto, isso não significava que ele precisaria realizar a cirurgia de transplante sozinho. Eles trariam um especialista em transplante que devia sua carreira no hospital prestigioso a Elias. Foi a ele que Elias Barcelos recorreu em busca de ajuda quando decidiu salvar a jovem mulher a todo custo. Eles decidiram realizar a cirurgia à noite, para evitar uma confrontação do chefe ou da polícia que poderiam chegar ao hospital a qualquer momento, assistindo ao processo pré-operatório. José se pegou pensando que tudo não passava de um sonho ruim e que, assim que abrisse os olhos, a estranha teria ido embora e Elias não estaria doando seu rim para ela. Felizmente, a cirurgia de transplante foi bem sucedida. De acordo com o cirurgião de transplante, não havia sinais de que a receptora pudesse rejeitar o órgão. Esta é a primeira vez que vejo algo assim. Você tem certeza de que não são parentes? Perguntou o médico que realizou a cirurgia de transplante. Não sei, Duncan. Eu enviei nossas amostras de sangue para um teste de DNA, apenas por precaução, mas francamente duvido que possamos ser parentes. Espero que isso fique entre nós, respondeu Elias calmamente. Na verdade, o homem ainda não havia se recuperado totalmente da anestesia e ainda era muito difícil para ele falar. Cerca de 1 hora depois, a chefe de cirurgia Margarida Rodman entrou na sala. Que diabos está acontecendo aqui, Elias? Você está tentando processar o hospital? Você sequer pensou no que aconteceria se algo desse errado? Eu poderia perder minha licença e não apenas eu, mas todos que trabalham aqui, disse a mulher muito zangada. Elias simplesmente aceitou sua indignação e não discutiu. No fundo, ele sabia que fez a coisa certa ao salvar a vida de sua paciente e que isso poderia definitivamente trazer um bom futuro para ela. A chefe Rodman pausou por um momento e então informou a Elias que ele tinha sido demitido retroativamente do hospital. José estava ao lado dele e imediatamente ficou pálido, o mínimo que ele esperava era que as coisas acontecessem dessa maneira. Elias passou a maior parte de sua vida trabalhando para este hospital e agora foi jogado na rua como um cachorro indesejado, mas como se descobriu mais tarde, essa não foi a última notícia daquele dia muito movimentado. Depois que a chefe saiu, a polícia entrou no quarto de Elias. Eles conseguiram identificar a jovem mulher.
Seu nome era Jennifer Meirelles, ela era uma escritora de 26 anos de uma pequena cidade localizada no norte do país. A mulher não tinha pai e morava com a mãe doente que sempre teve problemas renais. Foi por essa mesma razão que ela não pôde se tornar doadora de sua filha. A polícia não descansou até encontrar a pessoa responsável pelo que aconteceu com Jennifer naquela noite, e seu trabalho duro valeu a pena. Como se descobriu, Jennifer decidiu alugar uma casa na beira da floresta para descansar lá e começar seu novo romance. Foi lá que ela foi atacada por um prisioneiro fugitivo que cavou um túnel para fora de sua cela e escapou da prisão do condado estadual. Graças às ações incansáveis da polícia, o fugitivo foi detido e confessou rapidamente seu crime. Jennifer Meirelles, esse nome não significa nada para mim, disse Elias. Elias sussurrou repetindo isso várias vezes desde então. Como o cirurgião ainda estava fraco após sua cirurgia, ele decidiu passar mais um dia no hospital e, pela primeira vez em sua vida, experimentar ser paciente e não o médico responsável. Ao meio-dia, o teste de DNA saiu e abalou todo o hospital com uma probabilidade de 99,9% de que Jennifer Meirelles era filha de Elias Barcelos. Quando ouviu a notícia, José ficou sem palavras, enquanto o recém-tornado pai respirou aliviado. Obrigado, Deus, pelo fato de que eu fiz algo certo na minha vida. Durante os anos em que não podia ter meus próprios filhos, doei tanto material genético que espero ter dado a muitas mulheres a chance de experimentar a maternidade. Mas nunca imaginei que pudesse conhecer um de meus filhos biológicos, disse o cirurgião, cujas chances de encontrar um dos seus filhos biológicos eram muito baixas. As chances de que a criança fosse acidentalmente dele eram muito baixas, mas aconteceram. Jennifer Meirelles acordou 2 dias depois, pela primeira vez em meses, não sentia dor. O rim doado por seu pai era uma combinação perfeita, como confirmaram os resultados dos testes. A história da recuperação milagrosa da mulher anteriormente não identificada foi rapidamente divulgada pelos jornalistas, que contaram tudo com detalhes minuciosos para todo o estado. O pai e a filha deixaram o hospital em breve, com Elias levando Jennifer pelo braço. Ele estava nas nuvens, agora tinha uma filha e, embora ela já fosse adulta, ainda era a única parente que ele conhecia. Bem, tudo o que posso dizer agora é que os caminhos do Senhor são inescrutáveis e que o bem que fazemos em nossas vidas certamente voltará para nós eventualmente. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela e se você se emocionou com a reviravolta. Também deixe um like no vídeo, se inscreva para não perder os próximos vídeos, e veja outra história aqui no canal. Grande abraço!